Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre o chuveiro elétrico, tá? Presente aí em todas as casas, né? A gente quer tomar nosso banho aí no final do dia ou até de manhã, né? Então vamos falar sobre o chuveiro elétrico, tá? Primeiramente gostaria de estar falando sobre a parte hidráulica do chuveiro, tá? Tem muitos eletricistas que não sabem, tá? Então o pedreiro coloca o tubo lá dentro da parede, né? Um tubo da caixa d'água que vem até o registro, né? O manípulo aqui de abrir e fechar a água. Esse tubo de água vem até aqui embaixo, tá? Depois ele sobe até o chuveiro e vai até aqui a parte onde a gente gira aqui, sai a água, fecha, corta a água, tá? Então, não sei se você sabe, se você que é eletricista, que o tubo de que vem da caixa d'água, ele desce aqui, vem aqui por baixo do registro, tá? Então, depois a água sobe e depois vai até o chuveiro e depois ela cai. Então, a pressão aqui vai depender da altura, tá? Vai depender da altura da caixa. Se a caixa for muito baixa, se a laje for muito baixa, a pressão aqui é pouca, então aí sai pouca água, aí você tem que levantar a caixa. Então, se a caixa for muito alta, a pressão fica muito forte. Aí não sei se você sabe, junto com o chuveiro vem um negocinho de plástico, tá? Ele é um redutor de pressão. Ele tem só um furinho que passa água. Quem mora em prédio, que a caixa d'água fica muito alta, a pressão é muito alta, então se coloca esse redutor aqui dentro aqui, ó, junto na hora de rosquear o chuveiro, tá? Eu rosquei essa pecinha aqui junto com o chuveiro, tá? Então, o registro, ele tem quando você gira, ele fecha, não deixa a passagem da água, né? De baixo para cima, ele não deixa a água passar para cima, tá? Então, quando você rosqueia, ele libera a passagem da água e a água sobe, tá? Então, fica aí essa dica pro eletricista. O pedreiro já sabe, né? A gente coloca o tubo. Então, a pressão da água e o tubo, um redutor de pressão e o registro. Então, agora a parte elétrica. A parte elétrica vai vir em quadro elétrico, né? Lá tem os disjuntores gerais, tem os dois disjuntores para o chuveiro, né, que deve ser de 30 amperes para cima, né, e aí vai vir por um conduíte, tá, e ele vai vir uma caixinha 3/4 que fica perto do chuveiro aqui, aí vai sair 3 fios, as 2 fases e o terra, né, daí tem lá as cores dos fios, né, 2 brancos e um verde, normalmente, aí vem na caixinha aqui e vai para o chuveiro. O chuveiro por dentro, ele tem uma resistência dentro dele, tá? Então, a resistência que tem 3 partes, tem 3 perninhas. Tá? Quem já trocou a resistência de chuveiro alguma vez sabe. Que você sabe que tem que desligar todos os disjuntores do quadro, tá? De preferência todos. E na hora de mexer aqui, tomar muito cuidado, porque aqui tem 220 volts, tá? 2 fases aqui. Tomar um choque aqui pode ser fatal, tá? Então, só para o eletricista trocar a resistência. Tá? Então, tem que desligar toda a casa e na hora de mexer aqui subir num banco de madeira, porque é perigoso, tá? Muito perigoso. Então, a resistência elétrica tem 3 pinos que são encaixadas na parte de baixo do chuveiro aqui, tá? Tem essa parte que normalmente é rosqueada, tá? Tem uma rosca aqui, aí essa parte que sai e aí a resistência está aqui dentro. Essa resistência ela tem 3 pinos, que a gente falou, né? Uma parte para o quente e toda a resistência para o morno. E quando ele está desligado, tem um plastiquinho que entra aqui no meio, não deixa fechar contato. Aqui dentro tem um diafragma de borracha, e quando a água vem, quando você abre o registro, a água vem, sobe, chega até o chuveiro, aí chega até aqui, vem um diafragma. A água chegando aqui até o diafragma, os 2 contatos aqui, que tá as 2 fases, que é esses 2 fios, os 3 fios que tá aqui, desce. Esse descendo, encosta aqui onde está a resistência. Se tiver programado para o morno, se estiver na chave para o morno, ele vai fechar um contato daqui para cá. Então a corrente elétrica vai passar por toda a resistência, tá? Vai enfrentar muita resistência, vai esquentar pouco. Então quando tiver muita resistência, esquenta pouco. Quando tiver no quente,
tá usando só um pedaço da resistência, então esquenta muito. E a pouca resistência passa muita corrente. E tem vezes que funciona só no quente e não funciona no morno. Por quê? Porque às vezes queima esse pedaço da resistência e aí fica só um pedacinho funcionando. Então funciona só no quente, tá? Aí não funciona no morno. Até é necessário trocar a resistência para funcionar no morno com toda a resistência e no quente só com um pedacinho. Existem outros chuveiros que tem muito mais estações. Então ele tem mais center tapes aqui, mais separações internas, que vai separando de pedacinho em pedacinho de resistência, que quando usa toda a resistência esquenta pouco, quando usa um pedacinho a menos esquenta um pouco mais, e conforme vai diminuindo os pedaços da resistência, vai esquentando mais e mais, tá? Então vai ter 2 disjuntores lá. Os fios ter que ser no mínimo 2,5, tá? Na etiqueta do chuveiro vem marcando qual é o fio e qual é a potência do chuveiro, tá? Então vem escrito lá uma etiquetinha: esse chuveiro é de tantos watts, 4.400 watts, 20 amperes, e vai ter que usar um disjuntor de 30 amperes e um fio de 2,5. Já vem nas especificações da própria etiqueta do chuveiro quando você compra o chuveiro, tá? Lembrando aqui as fórmulas, né? Que potência é a tensão vezes a corrente. E eu deixei 2 exemplos aqui. 220 volts, que é a tensão do chuveiro, que trabalha com 2 fases, vezes 20 amperes, deu 4.400 watts. Ou um chuveiro, uma duchinha de 15 amperes, 220 volts, vezes 15, é igual a 3.300 watts, tá? Então, é a potência. A corrente é a tensão dividido pela resistência. Então, dependendo da potência do chuveiro, ele vai ter uma resistência maior ou menor, tá? Se o chuveiro for muito potente, ele vai ter uma resistência menor, porque a corrente vai ser maior, tá? Ou pode ser que tenha resistência maior, se for aquelas duchinhas, aqueles chuveirinhos pequenininhos, então uma resistência maior, passa menos corrente e esquenta menos, tá? Então vai ter 2 disjuntores para proteger o chuveiro, tá? Então é importante conhecer o chuveiro tanto pela parte hidráulica como pela parte elétrica. Vai ter a parte hidráulica e vai ter a parte elétrica, no quadro elétrico, tá? E tem uma lâmpada aqui para iluminar o nosso banheiro aqui, tá? Só que isso aqui já é uma outra parte, tá? Só que você sabe que a lâmpada tem resistência dentro também, tá? Então é isso aí. O cara vai ter que ter o conhecimento tanto pela parte hidráulica como pela parte elétrica, tá? Então vai ter que ter aqui, tem um cruzamento aqui, tá vendo? Da parte elétrica com a parte hidráulica. Não dá problema nenhum, tá? Dentro da parede, ele acerta lá, arruma um jeito. Ou de preferência passar o tubo por um outro caminho. Então se o quadro elétrico estivesse desse lado aqui, o tubo viria por aqui. Normalmente não é bom ter curva no tubo aqui, tá? Para não dificultar a passagem do fio. É bom deixar um conduíte só para o chuveiro. O conduíte vai direto para o chuveiro. Os 2 fios do chuveiro tem que vir direto dos disjuntores do chuveiro. Não pode misturar circuito. O circuito do chuveiro tem que estar separado. Então, com as 2 fases tem que estar. Quando desligar os 2 fios, os 2 disjuntores do chuveiro, tem que desligar só o chuveiro e não pode desligar mais nada, tá? Então é isso aí que funciona. Os gerais ficam protegendo os 2 disjuntores do chuveiro e depois desligando os 2 disjuntores dos gerais, desliga o chuveiro. Desligando o chuveiro, só o chuveiro, não deve desligar mais nada na casa. Mas quando for fazer manutenção no chuveiro, tem que desligar todos os disjuntores, tá? E testar aqui para ver se não está chegando nada aqui, tá? Então pega o multímetro ou uma lâmpada, normalmente os eletricistas fazem e testam na caixinha para ver se está chegando energia aqui, tá? Normalmente tem uma emenda aqui dos 2 fios, né? Emenda ou um conector, tá? Um conector que faz a emenda do chuveiro, tá? Então esse disjuntor aqui, ele é termomagnético. Ele desarma no caso de curto-circuito, no caso de fechar um curto-circuito daqui para cá, ou também desarma em caso de sobrecorrente. Se começar a aumentar a corrente muito, o disjuntor, quando vai ficando velho, ele vai começando a não aguentar mais a corrente e ele começa a cair. Então aí começa a cair disjuntor, porque o disjuntor tá velho, pode ser o disjuntor que envelheceu ou porque tem um curto na instalação, tá?
ou por estar mau contato aqui também, porque vai passando o tempo, né? E dependendo do dimensionamento, o disjuntor começa a cair também, né? Então, quando o chuveiro está no frio, no desligado, então quando o diafragma abaixa, ele não consegue conectar na resistência porque tem um isolante aqui no meio, que é a chave que deixa desligado, então não encosta, tá? Aqui está o circuito equivalente, né, as duas fases, que aqui está no morno, porque quando fechar quando a água entrar aqui, vai abaixar o diafragma, tá? O diafragma vai conectar a resistência na eletricidade e vai fechar o circuito, fazendo com que o chuveiro esquente. Não fecha curto-circuito, tá, pessoal? A água passa pela resistência. A água vai saindo lá do tubo, passando pela resistência e caindo. Não fecha curto por causa que aqui a corrente, o caminho é fácil, tá? Então a eletricidade vai escolher o caminho melhor para passar. Não vai passar pela água, porque a água ela tem uma certa resistência, tá? Então mesmo molhando a resistência, não fecha curto, tá? É para isso mesmo. A resistência fica muito quente e resfria a resistência com a passagem da água. Quando você compra o chuveiro novo, o que acontece? Ele vem com uma etiquetinha que é para você deixar ele no desligado no começo. Por quê? Porque é preciso encher primeiro o chuveiro de água para poder a resistência ficar toda imersa na água. Depois, quando você mudar para esquentar, a resistência já vai estar molhada e aí vai esquentar. Se você não colocar no primeiro para encher e já colocar aqui com o chuveiro vazio no ligado, quando o chuveiro ligar, quando ele abaixar aqui, a resistência vai estar seca e aí o que vai acontecer? Ela vai esquentar, aí não vai dar tempo dela entrar na água e ela vai quebrar. Aí ela arrebenta. Por quê? Porque ela não recebeu refrigeração. Então a resistência é refrigerada pela água, que esquenta, que faz o trabalho de esquentar a água que a gente usa para tomar o banho, tá? Então é essa que é a troca, tá? É energia elétrica produzida esquentando a água, tá? É uma troca e a água fica quente. A resistência não fecha curto com a passagem da água por ela, porque a água tem uma certa resistência e a eletricidade prefere passar pela resistência ao invés de passar pela água, tá? Então não dá curto-circuito. Ela precisa estar dentro da água para poder não se queimar, porque se não tiver água, ela queima. Por isso que o chuveiro vem com a etiquetinha marcando para você deixar na posição desligado no começo, tá bom? O limitador de pressão, no caso de quem mora em prédio, no nosso caso quem mora em residência, não precisa do limitador de pressão, normalmente joga fora. O circuito hidráulico, né? Aqui a água vem por baixo, passa pelo registro, vem até a parte de cima, passa pelo diafragma, né? Quando você abre a água, a pressão da água força o diafragma, encosta. Se tiver no frio, não vai fechar, porque o isolante plástico entra no meio e trava, não impede o fechamento da energia elétrica com a água. Mas aqui abaixa, tá? Chega a baixar, mas não encosta porque o isolante entra no meio. Se tiver no morno, usa toda a resistência, né? A corrente elétrica vai passar por toda a resistência, tá? Porque aí esquenta pouco, porque tem muita resistência elétrica. Se for para usar no quente, usa só um pedaço, esquenta muito, pouca resistência, tá? Tensão fórmula da potência, fórmula da corrente, tá? Potência igual a tensão vezes a corrente, muita potência, pouca corrente, pouca potência. I é igual a U sobre R. Muita resistência, pouca corrente. Disjuntor para proteger o chuveiro contra curto-circuito e contra sobrecorrente, no caso de uma fuga de corrente, tá bom? Então é isso aí. O circuito eletromecânico, o circuito hidráulico e a parte elétrica. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido compreender um pouco sobre o chuveiro. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.